Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A questão 833. Vamos tratar do ministro, cerimônias e disposições para o matrimônio. Quem são os ministros do sacramento do matrimônio? Os ministros desse sacramento são os mesmos esposos que reciprocamente conferem e recebem o sacramento. Os senhores lembram que sacramento precisa de 4 coisas: matéria, fórmula, ministro e intenção. Então, no sacramento do matrimônio, o noivo e a noiva que são os que contraem matrimônio. O padre é uma testemunha, da mesma forma que os padrinhos estão testemunhando. O padre representa a igreja, os padrinhos a sociedade. Por isso, quando saímos do modernismo, tem vários sacramentos duvidosos, inválidos, desmantelados. Aí o senhor sempre pergunta: padre, casei no modernismo. Estão casados, porque quem se casaram foram os senhores. O padre não é ministro desse sacramento, somente uma testemunha. Então não há a menor dúvida. Agora a verdade é que existe uma bênção que no modernismo eu penso que não existe mais, que é a bênção chamada nupcial, que se dá para os dois. Em realidade recai sobre a mulher, que pede a fertilidade para elas, para as senhoras. E quando as senhoras ficam viúvas e casam de novo, não recebe mais essa bênção, é uma vez na vida. Aí se dá essa bênção normalmente, os senhores pedem, a gente dá, mas não toca a validade do sacramento. Estão casados até a morte. De que maneira se administra esse sacramento? Esse sacramento, porque conserva a natureza de contrato, é administrado pelos mesmos contraentes, declarando na presença do próprio pároco ou de outro sacerdote devidamente autorizado e de 2 testemunhas que se unem em matrimônio. Então, como o modo do sacramento é modo de contrato, um contrato se faz entre 2 pessoas. Então, o sacramento, como ele tem essa modalidade de contrato entre o homem e a mulher, de se unirem e serem um só corpo, uma só alma, é feito entre eles, e o padre e as 2 testemunhas, somente com toda a propriedade da palavra. Estamos testemunhando que os senhores estão realizando. Por que se serve então para que serve a bênção que o pároco dá aos esposos? A bênção que o pároco dá aos esposos não é necessária para constituir o sacramento, mas é dada para sancionar em nome da igreja a sua união e para atrair sempre mais sobre eles bênçãos de Deus. Porque o matrimônio se dá no momento em que se diz, né, fulano, aceita a fulana como a sua legítima esposa? Aí ele responde, sim, aceito. Fulana, aceita fulano como a sua... Sim, aceito. Aí o padre faz o sinal da cruz, eu vos uno em matrimônio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É esta bênção que está se referindo. O matrimônio foi contraído no sim dos 2. Aí já estão unidos em matrimônio. Agora a igreja imparte uma bênção como uma bênção para santificar aquele ato que acabaram de fazer, mas não faz parte da validade do sacramento. Que intenção deve ter quem contrai matrimônio? Quem contrai matrimônio deve ter, primeiro, a intenção de fazer a vontade de Deus, que o chama a tal estado. Havíamos dito já em algumas ocasiões que, por lei divina, por lei de Deus, todos os mortais estão chamados ao matrimônio. Todos. Agora, por exceção, aí chama vocação, é que Deus pega alguns e remove desse destino de todos, aí vira sacerdote, freira, religioso. Por isso, é errado dizer, eu tenho vocação para o matrimônio. Não, a vocação é um chamado à parte do que todos já estamos destinados. Não existe vocação ao matrimônio. Agora, sim, a vocação sacerdotal é vocação, porque o Nosso Senhor nos pegou dessa multidão de viventes e disse, não, você não vai se casar, você vai ser sagrado ministro. E selecionou. Uma senhorita, não, você não vai se casar, você vai ser freira. Aí coloca ela no convento. Por isso é chamar, vocare, está chamando
tirando do que todos estão destinados. Então, a primeira coisa é fazer a vontade de Deus. Por isso é necessário, antes, normalmente com 18 anos, para não perder a vida com isso. Porque tem gente lesada, falo mal dos outros, né? Tem gente lesada que fica, principalmente homem, mas tem mulher lesada também nesse aspecto, que fica assim, ó, zanzando de convento em convento, dos 18 aos 35 anos. Aí chega aos 35, perceberam que não tem vocação para a vida religiosa e sacerdotal. Aí depois, a pomba ou o pombo já voaram há muito tempo. Porque assim, nós sabemos muito facilmente se temos vocação ou não temos vocação. Tem vocação, corresponda. Não tem vocação, não precisa passar em todos os conventos da face da terra, hein? Não tem? Siga a sua vida, vá arrumar o seu pombo e vai se casar. Agora, por via de exceção, mas não é vocação, algumas pessoas ficam solteiras. Por quê? Ou porque malgastaram sua juventude inteira zanzando de seminários e conventos, ou algumas profissões também. Antigamente professoras, não, da roça, ficavam lá, médicos que se dedicavam extremadamente a esta profissão, passavam o vagão do trem e quando chegava na estação já tinha passado. E outros, por alguma determinação séria, cuidaram dos pais a vida inteira. Todo mundo teve alguém, ou muitos, uma tia solteira que aconteceu isso. Os irmãos casaram e alguém teve que cuidar dos pais doentes. Aí ficaram solteiros. Esta solteirice é respeitada, porque foi uma causa nobre, profissão ou cuidado de alguém importante. Agora as outras não. Aqui neste mundo que nos toca viver, muitos querem ficar solteiros porque não querem a responsabilidade de esposo, de pai, de esposa, de mãe. Aí é cômodo, não? Trocar de celular todos os meses, zanzar pelo mundo afora, roupas caras e comidas finas, e aí depois estão todos deprimidos, porque se nós não correspondemos à finalidade que Deus nos deu, ou a vida como meio, ou sacerdotal, ou religiosa, ou matrimônio, fica uma inquietação que depois, quando o próprio é culpado, aí tem que ir a algum consultório resolver e não tem solução, tem paliativos. É triste, hein? Da mesma forma que se um homem está destinado à vida matrimonial, vira padre, ele vai ser padre, mas ele vai estar ali frustrado, ele está num terreno que não lhe compete. Da mesma forma que um pai de família que tem a vocação sacerdotal, vai ser pai, vai ser esposo, mas está plantado num terreno que não lhe compete. Ele tem graças, Deus vai assistir, mas não terá as graças tão eficazes quanto cada um aonde Deus lhe quer. Por isso tem que ver a vocação. Tem gente que complica, porque como hoje fala muito de sentimento, eu sinto que tenho vocação, eu tenho certeza que tenho vocação. Normalmente quem se comporta assim não tem vocação, porque a vontade própria se determinou por influência do filme que assistiu de São Vicente Xavier, São Francisco Xavier, ou uma jovenzinha que viu o filme de Santa Teresinha do Menino Jesus, quer ser carmelita, a força, que tudo muito lindo, mas não é assim que se vê vocação. Aí tem as autoridades que discernem, e aí nós temos, quem diz que temos vocação é a igreja. Se a igreja disse, não, você não tem, não fique zanzando de lugar a lugar, porque aí chegam 30, 40, e depois é tarde demais. Por isso, ver a vontade de Deus. Segundo, procurar nele a salvação da própria alma. Então, se um homem vê um homem que ele, como pai, não conseguirá, por impedimento sério, a sua salvação, pode ser que ele tenha vocação. Agora, um homem vê que, como sacerdote, não vai conseguir salvar a sua alma, bom, algo lhe diz que a sua vocação não é o sacerdócio. Agora, dificuldade existe em todos os estados. Os senhores sabem, os senhores são casados, sua maioria, há um bom tempo, e sabe que a vida de matrimônio não é fácil. O romantismo é um ledo engano, o amor juvenil dura ao primeiro arroz queimado, aí
a vida é como as pedras do rio que vão se chocando um com o outro e vão se lapidando, assim que funciona. E em realidade, em todo lugar onde tem ser humano, é assim que nos santificamos. E para isso precisa ter determinação de alma. Abraça aquele estado, é uma cruz, mas se salva. E depois de educar cristãomente os filhos, se Deus lhes der. Aqui nem fala de ter filhos, porque ter filhos é a finalidade do matrimônio, mas de educá-los. E é outra tarefa árdua, o Senhor sabe. Nosso Senhor diz na Sagrada Escritura, filhos eu tive, não, e eles se esqueceram de mim. Deus se queixa da ingratidão nossa. E o Senhor sabe que essa queixa é própria de um pai. Pode ter 10, 2, sempre tem a ingratidão que nós, como filhos, não sabemos retribuir a nossos pais o sacrifício que eles fizeram. Mas educar. Nós nascemos sem saber fazer absolutamente nada. É só chorar e mamar. O resto, tudo nós aprendemos. Ensinar é uma tarefa árdua. Tirar da ignorância é uma tarefa muito árdua e cada um nasce com as suas más inclinações, temperamentais, etc. E então arrancar a ponta do espinho é difícil, mas Deus dá graça. De que maneira se devem dispor os esposos para receber com fruto o sacramento do matrimônio? Primeiro, encomendar-se de todo o coração a Deus, para conhecer a sua vontade e para alcançar dele as graças que são necessárias em tal estado. Então tem que rezar, tampouco muito, para fazer retiros de 15 anos no Carmelo para achar um São José, que já é um homem casado, hein? Tão criteriosas que querem um São José, não. Depois os homens se santificam, as mulheres se santificam, como dizia São Paulo, um santifica o outro. Mas que tenha humanamente virilidade. Esta fuga da responsabilidade mostra imaturidade de alma. Então as senhoritas, tenham cuidado com isso daí. Mas as mulheres também, porque a maternidade é algo que marca para sempre a mãe, a mulher, e muitas fogem do que isso significa. Imaturidade. Então, rezar e pedir a Deus almas aptas para contrair matrimônio. Segundo, consultar os próprios pais antes de chegar ao noivado, como exige a obediência e o respeito devido aos mesmos. Hoje, como nós vivemos numa independência, ninguém consulta pai, porque existe outro problema. Tem pais que não querem que seus filhos casem, não? A possessão dos filhos. Se os nossos pensassem assim, nós não estaríamos aqui. Tem um momento que tem que deixar voar as aves do ninho. Mas os pais têm graça de estado quando nós estamos em perigos como filhos, sem precisarem ser de premonição, ser sentido. Uma mãe sabe quando o filho está em perigo. As senhoras sabem disso. É impressionante, porque é graça de estado. Então, às vezes, aquele namorado vai fazer sofrer a filha. O pai e a mãe sabem disso. E se um filho é obediente, fala, minha filha, eu não tenho o que dizer, mas algo me diz que isso não vai dar certo. Eu não conheço um caso que tenha dado certo, quando uma mãe falou alguma coisa assim. Mas com uma mãe com intenção reta também, não de querer deixar sua filha lá presa como uma carmelita em casa. Ou um pai, os senhores têm graça de cuidar dos filhos, então sabem ver um perigo que às vezes nem os pais enxergam, hein? Perdão, nem nós mesmos enxergamos. Então, um filho obediente consulta os pais. Depois, evitar toda a familiaridade perigosa de trato de palavras ao conversarem mutuamente antes de receber esse sacramento. Então, antigamente as pessoas se casavam virgens. Desculpa ser muito claro, mas se a gente dá volta, a gente não chega onde tem que chegar. E o grande problema deste século que nós vivemos é que antes do matrimônio se fazem tudo que não se pode fazer. Aí o matrimônio já não é mais um descobrimento de coisas como acontecia antigamente. Antigamente, já conheço velhas, as senhoras bem velhas que falaram, padre, a lua de mel a gente não sabia o que fazer. Hoje as crianças sabem o que faz na segunda série, hein? Então se consultava os pais, se tinha moralidade, se tinha castidade, que não era virgindade, mas era uma união limpa.
E essa união de almas que se produzia era algo que os fundia num só ser e parecer. Um se cede para não romper, depois outro cede, e vai tendo assim uma flexibilidade e todos os dois apontando para o mesmo ideal. Quando é só o prazer se obtém em qualquer lugar com qualquer estupidez. Por isso os matrimônios de hoje em dia duram pouco tempo. Primeiro que antes de se casar fazem tudo que não podem. E depois que se casam, aí o que tem? Como a devassidão busca novidades, aí vai buscar outras pessoas e outras coisas. Aí vem as traições e mazelas. Então, antigamente, vê que nós perdemos muitas coisas porque tudo começava no começo, no seu momento devido. E eram os dois que descobriam toda essa parte da procriação, e ali tinha também virtudes e graças que impediam a inflamação da concupiscência. Então, para os que estão por vir, por isso temos que preservar a inocência dos pequenos e das pequenas, para que um dia se restabeleça de volta os casamentos como Deus pensou. Então, nas conversas, sempre modéstia. Quais são as principais obrigações das pessoas unidas em matrimônio? Primeiro, guardar inviolada a fidelidade conjugal e proceder sempre cristalmente em tudo. Como lhes dizia, viver com outros é muito difícil. Amizade é difícil, vida entre irmãos é difícil, e marido e mulher mais ainda. Porque o esposo e a esposa não é amiga, não é irmã, não é um estrangeiro, é uma união peculiar. E esta peculiaridade que se dá entre esposo e esposa, existe muitas dificuldades temperamentais. O homem não é igual à mulher, se ela vê azul, o outro vai ver roxo. Existem pontos de vistas distintos que não se opõem. Mulher é detalhista e vê um monte de coisas, o homem não é assim, vê uma só e está ali. Por isso Deus uniu o homem com a mulher, porque eles se completam. Mas nessas diversidades, nós vemos o que? Oposição, aí rixas, brigas. E depois, como há terquedade, cabeça dura em todos nós, não sabemos que o outro está vendo coisas que a gente não enxerga. Então, por que aqui a igreja diz proceder cristãomente? Porque um cristão vai ter que ouvir o outro. É simples, hein? Olha, como marido, eu não enxerguei isso. Perfeito, vamos lá. Simples. Vocês falam assim, falar para que o senhor é solteiro. Também. Mas a mulher não enxerga coisas que o homem vê. E ele fala, é assim, você não está vendo? Não, mas é assim, pronto. Ela falou assim, senhor, perfeito. Resolvido. E aí, então, proceder cristão supõe o quê? Virtude. E aqui, principalmente, de quem reza mais, hein? Porque nós rezamos, então, este mundo fala, vocês rezam tanto, são desse jeito. Nós seríamos piores se nós não rezássemos. Isso é infalível. Mas é verdade que nós temos que aguentar em paciência, engolir um monte de anfíbios mais do que quem não reza. Porque o nosso gogó já está bem lubrificado para os anfíbios descerem inteiros numa tragada só. Deveria. Então, este obrar cristãomente, saber ouvir, ceder e perdoar. Com isso, a família estará em paz sempre. Segundo, amar-se mutuamente, suportando-se um ao outro com paciência, diz o catecismo, e viver em paz e harmonia. Aqui só uma coisa, do primeiro, a fidelidade conjugal. Não somente a questão, porque não se trai um ao outro somente com uma terceira pessoa. Traição também, no sentido mais amplo, é quando tem problemas familiares e liga para a melhor amiga e acaba com o marido. Isso é uma traição, porque está saindo segredos familiares para terceiros. Toda a família tem seu segredo, hein? Até as crianças, a gente não tem que saber o que passa na casa deles. Nada. Existe um segredo familiar, uma sociedade tão íntima como uma família. Os horários deles é da casa, o que o pai disse, o aconselhou é para ele, não é para o amigo. E quando há brigas, divergências, é da família. Você pode chegar, não sei, até o sacerdote e pedir um conselho, mas quando desce a lenha,
há uma traição de alma, com ou sem razão. Por quê? Porque mesmo com dificuldade tem que amar. Porque é muito fácil amar quando tudo está bem. E Nosso Senhor nos manda amar o quê? Até a cruz, no amargo, no humilhante. Então, esta fidelidade vai mais, é muito além de só estar com aquela pessoa em tudo. Inclusive das suas mazelas. Expor o homem que expõe as mazelas da sua esposa para os quatro ventos. Está faltando tal que revelando o interior dela que ele conhece como esposo, ou ela dele conhecendo como esposo, como esposa, está escancarando a alma. Isso é falta de fidelidade espiritualmente falando para com os seus. Então ali se resolve não difundindo os problemas, rezando, amando, perdoando, e aí quando não tem de como se aproximar e resolver, pergunte ao sacerdote, porque o padre não vai ligar para o outro padre e falar, olha, tem uma família aqui, nem conto para o senhor, conversa de calçada sacerdotal. Não, graças a Deus, não funciona assim, e nem deve. Então, tenham cuidado. Agora, brigas, senhores, existem em todas as famílias. E nem por isso deixam de ser boas. Porque, repito, os senhores sabem, nós adultos sabemos que não é fácil lidar com o ser humano. A começar com nós mesmos, hein? Nós somos difíceis para nós mesmos. Às vezes não nos aguentamos a nós mesmos, quanto mais o outro, entendeu? E o outro tem que nos aguentar também. Então, é assim, amar, perdoar, suportar e rezar são os timões que conduzem uma família até o céu. E não pense que nas brigas há ódio, rancor, tudo isso, como dizia São Paulo, que não devia se opor ao sol, né? Sem se perdoar. E tem que saber perdoar, tanto saber perdoar e pedir perdão também. Mas são as pedras que vão se chocando e vão se pulindo. Com o passar dos anos, um conhece o outro, as coisas vão melhorando mais, mas no princípio, quando tudo é novo, é mais difícil. E terceiro, se tem filhos, cuidar seriamente de prover as suas necessidades, dar-lhes educação cristã e deixar-lhes a liberdade de escolher o estado de vida que Deus os chamar. Então, os senhores percebem que o catecismo insiste na educação. Não necessariamente vai ser a melhor escola, a melhor universidade, os melhores vestidos. Não, é ensinar na virtude. Hein? Hoje, como nós vivemos num século muito aviltado, muito desmantelado, em definitiva, até na tradição, fala, não, é vestir, eles passam fome, e nós temos tribos quase canibais, tridentinas. Não é assim. Independente do número de filhos, sempre generosidade, tem que educar, porque nós não sabemos nada, todos nós nascemos na ignorância, e quem nos ensina é o pai, é a mãe, a professora, se tiver, é um a mais. O Estado não é nosso pai. É um socorro a mais ali a escola. Deveria ser, hoje destrói o que os senhores dão. Mas quem tem a função de educar são os senhores pais. E por isso, sem esta educação, só vício, só mazelas, não tem princípio, não tem nada. E nós sabemos que o pecado é fácil, é sedutor, é próximo, está ao alcance de todos. E sem estas correções paternais, maternais, nos perdemos, sim, senhores. Agora acontece que fizeram tudo o que puderam, os filhos saem desmantelados. Mas os senhores, todos nós sabemos, nós temos o que nossos pais falaram. Nós temos o que nossos pais nos aconselharam. É só querer abrir o arquivo lá, escrito educação de casa, e sabemos. Que não usamos outros 500, mas nós recebemos. Aí quando cai a ficha da vida, da conversão, olha, meu pai me ensinou, todos nós lembramos. Não existe o Alzheimer que nos tire isso. Não tem. E isso é importante, que tenha recebido. E um dia o outro vai usar, porque o que é semeado com Deus, o diabo não pode arrancar neste mundo perverso.